Segundo o levantamento do Serviço de Proteção ao Crédito, mais de 60% dos brasileiros investem seu dinheiro na caderneta de poupança, mesmo que isso signifique menos dinheiro no bolso. Isso acontece exclusivamente por medo e falta de informação. Hoje em dia, existe uma vasta categoria de ativos financeiros de fácil acesso, mais seguros e principalmente mais rentáveis do que a tradicional caderneta de poupança e que são conhecidos como ativos de renda fixa. Se você faz parte desses 60% de brasileiros que ainda investem na poupança, não perca tempo e venha conhecer neste vídeo um pouco mais sobre esses investimentos que podem mudar a sua vida financeira. Olá, esse é o canal Investimento Fácil e hoje vamos falar sobre investimentos de renda fixa. Mas afinal, o que é renda fixa? Ativos de renda fixa é como são chamados títulos emitidos por instituições públicas como o governo ou privadas como os bancos e empresas, em que você já sabe ou pode prever o quanto ele vai render a você no fim do prazo estabelecido na hora da compra. São ativos que você consegue saber ou pelo menos ter uma noção prévia de quanto dinheiro esse investimento irá te render quando se encerrar o prazo de maturação do título adquirido. Existem diversos tipos de investimentos em renda fixa disponíveis. Alguns exemplos são títulos públicos, CDBs, debêntures, LCI, LCA, CRI, CRA, LF, entre outros. Todos esses ativos funcionam de modo semelhante. Alguns têm suas particularidades, mas no geral todos funcionam de maneira bem parecida. Assim como as pessoas, governos e instituições privadas como bancos e empresas também precisam de dinheiro para financiar seus custos e seus projetos. E uma de suas principais ferramentas para arrecadar mais dinheiro é a emissão de títulos. Ao comprar um título, seja ele público ou privado, o investidor estará emprestando dinheiro à instituição emissora deste ativo. Este título tem um prazo de vencimento que é determinado na hora da compra, e quando esse prazo se encerra, o comprador tem direito de resgatá-lo pelo seu valor de compra acrescido de juros, que irão variar ou não de acordo com o tipo de título que ele comprou. Ou seja, encerrado o prazo de vencimento do título, você irá receber o seu dinheiro de volta mais os juros que a instituição emissora do título irá te pagar. Esse rendimento adicional de juros irá depender invariavelmente do tipo de título que você comprou. E basicamente existem dois tipos de ativos de renda fixa que são os títulos pré-fixados e os títulos pós-fixados. Os títulos pré-fixados são os ativos em que seu rendimento ao final do prazo de vencimento, ou seja, o quanto ele irá te render em juros, já é conhecido no momento da compra. Isso significa que independente do que acontecer com a economia, se a inflação subir, se a taxa Selic cair, se o dólar desabar ou se for dado início a uma terceira guerra mundial, o seu título continuará possuindo o mesmo rendimento do momento da compra até a sua data de vencimento. Já os títulos pós-fixados são os ativos cujos rendimentos estão atrelados a um índice, ou seja, os juros desses títulos irão variar de acordo com o desempenho do índice a que ele está relacionado. Esses títulos estão atrelados geralmente ao IPCA, que é o nosso principal índice que mede a inflação no Brasil, a taxa de juros Selic, que é a nossa taxa básica de juros controlada pelo Banco Central, ou ao CDI, que é a nossa taxa de juros interbancária. Dizer que um título está atrelado a um índice como o IPCA, por exemplo, significa que o rendimento deste título irá variar de acordo com a inflação medida pelo IPCA. Ou seja, se a inflação subir, consequentemente o rendimento do seu título também irá subir. Se a inflação cair, o rendimento do seu título será menor. O mesmo também é válido para os demais indexadores. Mas além disso, o que mais pode determinar o rendimento do meu ativo de renda fixa? Existe uma série de outros fatores que ajudam a determinar o rendimento de um ativo de renda fixa, como por exemplo o seu prazo de vencimento. Títulos com maiores prazos tendem a possuir maiores taxas de juros, enquanto títulos com prazos mais curtos costumam render a taxas mais baixas. Isso acontece devido a um fenômeno natural conhecido como preferência temporal, que nos explica como nós, seres humanos, temos um alto grau de imediatismo, sempre preferindo ter algo no presente do que esse mesmo algo no futuro, a menos que recebamos um algo a mais, uma espécie de prêmio por ter esperado. É esse fenômeno que nos fornece a origem e a justificativa para o pagamento da taxa de juros. Outro fator é a confiabilidade da instituição emissora do título. Quanto mais confiável e maior a credibilidade da instituição emissora, menor será a taxa de juros do seu título. Tire como exemplo os títulos públicos americanos. Eles são considerados os ativos mais seguros do mundo, ou seja, o risco de calote é considerado mínimo e por esse motivo o rendimento desses títulos são baixíssimos. Já os títulos públicos do governo brasileiro têm um histórico de ter altos rendimentos justamente por, dentre outros motivos, não possuir uma credibilidade tão alta no mercado.
Da mesma forma, quanto maior e mais conhecido for o banco ou empresa emissora do título, menor será seu rendimento. Já os títulos de empresas e bancos pequenos tendem a pagar taxas de juros maiores para os seus emprestadores. Um outro fator que pode ser adicionado como determinante é o preço desse título. Como tudo nesse mundo, o preço de um título é determinado pela sua escassez, ou seja, pela interação entre sua oferta e sua demanda. E onde entra os juros nessa história toda? Os rendimentos dos títulos são inversamente proporcionais ao seu preço. Por exemplo, se o preço de um título sobe, o seu rendimento, que é a sua taxa de juros, cai. Já se o preço do título cai, o seu rendimento sobe. É bem simples. Mas quais as vantagens de se investir em renda fixa? As vantagens são inúmeras, a começar pela rentabilidade. Além de possuir uma rentabilidade bem superior à caderneta de poupança, o rendimento dos ativos de renda fixa são recorrentes, o que é ideal para quem quer formar patrimônio sem correr muito risco. Além disso, você consegue uma chance dupla de lucro, já que você pode ganhar dinheiro tanto com os rendimentos, como também pode ganhar com a valorização do preço desses títulos. Outras vantagens que também se destacam são a segurança, já que boa parte dos investimentos de renda fixa são tão seguros quanto a poupança, afinal eles possuem a garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, para valores até R$ 250 mil por CPF. Outros são ainda mais seguros, como é o caso dos títulos públicos, que são assegurados pelo próprio governo. Outra vantagem é a facilidade. Investir em ativos de renda fixa é muito simples, porque você pode fazer tudo através da tela do seu computador por preços irrisórios. A partir de R$ 30 você já consegue investir em alguns ativos. Além dessas, podemos também citar a liquidez diária, já que boa parte dos títulos de renda fixa possuem liquidez diária como o Tesouro Direto, alguns CDBs e as LCIs e LCAs. Esses ativos permitem que o resgate seja solicitado a qualquer momento, o que é ideal para reservas de emergência e para quem vive de renda. Por último, podemos destacar a isenção. Algumas aplicações de renda fixa contam com a isenção de impostos, como é o caso da LCI e LCA, o que faz com que elas possam obter rendimentos mais atrativos que os demais investimentos da categoria. Nos próximos vídeos falaremos mais sobre os principais ativos de renda fixa, como os títulos públicos, CDBs, debêntures, LCIs, LCAs, etc. Gostou do conteúdo do vídeo? Então deixa seu like, se inscreve no canal e compartilhe com todos os seus amigos e familiares que querem melhorar de vida. Até o próximo vídeo.